E a gente precisa dar uma melhor formação às nossas crianças, aos nossos jovens. Tem que destacar o avanço e a produção da professora Terezinha Ruiz como vereadora da cidade de Manaus, como deputada, apresentando esses projetos que foram super importantes e que eu estou falando, ó. Olá, meu amigo, seja muito bem-vindo ao Pô de Pesca Coleção do Coentro. Está começando agora no canal Network Play, então você que está aí no YouTube já sabe, né? Dá o like, se inscreve no canal, curte o Pô de Pesca. Toda semana a gente fala sobre alguma coisa relacionada à pesca. Às vezes é educação em pesca, às vezes é a vida e pesca, às vezes é pesca esportiva, pesca manejada, pesca ornamental, pesca artesanal, piscicultura, aquicultura. Mas a gente fala sobre pesca, sobre peixes e você é o nosso convidado no Pô de Pesca com o Alessandro Cohen. Lembrando também que você pode adicionar a gente no canal Network Play e também pode curtir com a gente todo sábado, logo em seguida o Hora H do Agro. É isso aí. As notícias do setor primário e da pesca no estado do Amazonas. Eu tô com uma convidada super especial, ela que já foi vereadora da cidade de Manaus, sempre vereadora, deputada estadual, secretária municipal e hoje é secretária de Estado, né? Ela é minha parceira lá no governo do estado do Amazonas, na unidade gestora de projetos de educação. Eu estou falando da professora Terezinha Ruiz, né? E a primeira pergunta que eu faço, como sempre faço no começo do Pô de Pesca, eu pergunto: onde nasceu a Terezinha Ruiz e de onde veio a Terezinha Ruiz para começar a vida e chegar a fazer essa grande história na vida, como foi vereadora, deputada estadual, secretária municipal, secretária de Estado? Opa, que bom! Que bom estar aqui. É um prazer imenso de estar com o Alexandre Cohen, esse jovem senhor que não para um minuto, que está aqui, está ali, está em todos os municípios, acompanhando o nosso governador Wilson Lima. Eu agradeço antecipadamente pelo convite. E a pesca tem muito a ver com a educação, principalmente no nosso estado do Amazonas, porque aqui nós temos uma variedade imensa de peixe e nossos peixes são reconhecidos no mundo inteiro. Isso. Quem não conhece o nosso lindo tucunaré, o famoso tambaqui, tantos outros peixes. E hoje, estar aqui no seu programa, conhecendo toda a sua trajetória, eu me sinto muito honrada. Falando um pouco da minha pessoa, eu sou de Manaus, de família misto, pelo lado do pai espanhol e pelo lado da mãe portuguesa, tanto que eu tenho da naturalidade portuguesa também. E nasci no centro de Manaus, naquela época, Manaus ainda tinha muitas famílias na Miranda Leão. Quando eu nasci, meus pais moravam na Miranda Leão. Estudei no colégio e no grupo escolar Nilo Peçanha, ali na Joaquim Nabuco. Nilo Comecei Peçanha, ali, né? E a gente assim sente muito hoje, porque o Nilo Peçanha está fechado há muito muito tempo. tempo. São prédios famosos de Manaus, prédios conhecidos, mas que o centro de Manaus ficou muito comércio. Mas desde cedo, Coen, que a minha mãe dizia que não pôde ser professora, mas queria que eu fosse professora. Embora eu gostasse de matemática, eu gostasse de engenharia, essas coisas mais voltadas a a áreas exatas. E assim foi. Me formei professora pedagógica. Na época não era obrigatório ter o nível superior, a graduação, e fiz no Instituto de Educação. E de lá ainda abriu muito mais aquela vontade, aquele interesse pela educação, porque logo cedo a professora Lila Borges, que era professora de língua inglesa, precisou se afastar e me deixou como professora da turma, já que eu era bem adiantada em língua inglesa. E daí surgiu meu interesse em fazer letras, língua e literatura portuguesa, língua e literatura Então, o inglesa. primeiro contato com a questão da pedagogia dando aula em sala de aula foi em inglês. Foi porque eu estudava inglês desde novinha. Tanto que eu coloco meus filhos também desde cedo, meus netos, minhas netas, estão todos estudando inglês, porque é a nossa segunda língua Sim, geral, né? E a gente precisa dar uma melhor formação às nossas crianças, aos nossos jovens. E é por isso que eu tenho esse trabalho, essa dedicação, e digo sempre que se eu não tivesse sido, se eu tivesse nascido de novo, continuaria sendo professora, que é uma das mais dignas profissão que a gente conhece, porque sim. todas as outras profissões
para que cheguem lá, tem em primeiro lugar o interesse, a vontade da pessoa, do ser humano, mas o professor é fundamental na vida de uma criança. E aí, a Terezinha Ruiz, seguindo os conselhos da mãe, se torna professora Terezinha Ruiz mesmo. Se forma, Sim, sim. pedagogia. E aí, como é que começa a trajetória, Pois é, professora? muita gente pergunta assim, mas o seu nome é Terezinha? Meu nome é Terezinha mesmo. Existe a Tereza e existe a Terezinha. Porque tem algumas pessoas que é Tereza, minha mãe era Tereza, mas eu sou registrada como Terezinha em homenagem à minha mãe. Então, daí a gente continuou no Instituto de Educação como professora, e depois eu fiz o concurso, passei no estado, passei no município, fui para o município, e no município eu sempre digo que eu entrei de pé direito, que a partir dali a minha carreira, ela desenvolveu, cresceu, eu ocupei vários cargos dentro da Secretaria Municipal de Educação, fui gestora, fui assessora, fui coordenadora de ensino, diretora de departamento, subsecretária e secretária. Paralelo a isso, lá atrás, quando meu esposo era administrador do Porto, eu construí a primeira creche do Amazonas, que foi aqui em Manaus, que é o Centro Educacional Tocaiazinha. Era a creche Tocaiazinha, que ao longo dos anos, eu fiquei 8 anos como gestora desse centro de educação, era somente para funcionários, filhos de funcionário da Portobras. E como nós fizemos parceria na época com a Prefeitura de Manaus, nós dávamos algumas vagas para as pessoas que trabalhavam na educação. Ela é Quando não conhecida, tinha creche, né? Na verdade, né? nenhuma, nem particular, É, nenhuma. Foi a primeira. podemos Eu dizer. não lembro exatamente o ano que ela foi fundada, mas deve ter sido lá por 93, 94. Eu acredito que quem tinha uma creche, mas era dentro da fábrica, era a CCE. Você lembra da CCE? Lembro, lembro. Que era uma fábrica Por, do Distrito Industrial que portanto, trabalhava. portanto, a gente aqui já até reformula um legado, né? Acho que a primeira creche, né, de forma trabalhada, parceria entre o Porto de Manaus A e a prefeitura, prefeitura, feita gestão Terezinha Ruiz, fazendo a que Tocaiazinha, que era Nelson ali na Paraíba, né? era na Paraíba, bem em frente ao Colégio do Nelson. É. A gente passava lá, depois que nós saímos, um ano depois foi fechada pelo administrador que seguiu, que ele achava que a educação não era responsabilidade, e educação é responsabilidade de todos. Onde tem educação, tem progresso, tem desenvolvimento, e as crianças se desenvolviam muito porque a gente fazia um trabalho integrado. Já era horário integral, olha aí. A É, criança entrava às 7 e saía às isso, 16 horas. Por bacana. quê? Os pais trabalhavam. E aí eles ficavam o dia todo, vinha um ônibus que levava ele até a porta do porto para seguir com os pais. Então já fazíamos escola de tempo Integral integral. em 1994, 4, 95 por aí. né? Então é um trabalho de muitos anos e por isso a gente tem orgulho assim de dizer, né, que a educação realmente é o que a gente precisa implementar cada vez mais, dar oportunidade às nossas crianças e ao nosso jovem. Não adianta a gente falar que tem que dar escola de tempo integral. A escola ela tem que ser integral na educação, na formação, nas oportunidades. Porque o aluno, para ir para dentro da escola, ele precisa ter as atividades todas organizadas e coordenadas entre si. Nós temos as matérias obrigatórias e tem as matérias não obrigatórias, mas necessárias para o desenvolvimento da criança. Você vai deixar uma criança de 6, 8 anos que tem uma energia. Você tem uma pequenina Ave chamada Maria Maria, Maria Rita, Rita. elétrica. Uhum. Você não pode deixar ela o dia todo sem uma atividade. Então, tem que ter atividade que vai formar o conteúdo, o conhecimento. Tem que ter a atividade de desenvolvimento do corpo, do intelecto, que são as línguas estrangeiras, são as atividades de desenho, lúdicas e muitas outras. E a corporal, que são as danças, a arte de uma maneira geral, a música. A música também deveria fazer parte. E as atividades desportivas. Por isso que naquela época a gente fazia tudo isso no Centro Educacional Tocaiazinha. Bem, aí começou o trabalho na Secretaria Municipal, criou a Tocaiazinha, fazendo essa parceria A com o Porto prefeitura. e a Prefeitura, na época o seu marido Nelson, né? Depois a gente vai chegar lá na família. Quando é que veio
a vontade de ser política e aí virar vereadora de Manaus primeiro? Primeiro Pela- vamos para a primeiro, Câmara Municipal. primeiro foi deputada. Primeiro foi Primeiro foi deputada? deputada. Inverteu, então. É. Bem, incrível é que eu nunca pensei nisso. Eu tenho dito isso muito. Foi uma coisa que Deus deu a oportunidade de eu seguir um caminho que eu criticava. Porque meu esposo era político, tinha sido candidato a deputado estadual, ficou como suplente, prefeito e ficou, primeiro foi prefeito, ficou em segundo lugar, depois deputado Estadual. estadual, ficou primeiro suplente, depois vereador. Quando faleceu, ele era vereador. Eu sempre ajudei ele e outros políticos na campanha. Professora Vera Edivardi e Eduardo Braga, Amazonino, todos a gente fez um trabalho. Também o Ari Moutinho, hoje conselheiro, foi uma. A gente sempre fazia esse trabalho, mas como apoiadora, de frente, linha de frente. Quando ele faleceu, eu tive que me dedicar muito, muito, muito ao trabalho, diuturnamente, porque eu tinha 4 filhos para criar. Você conhece essa história. É. Todos estudavam, todos faziam faculdade, outros estavam terminando o ensino médio mais novo. E foi uma luta, muito trabalho e muita dedicação. E aí foi quando um grupo de professores falou: não, agora a senhora não vai mais apoiar. A gente quer a senhora como deputada. E eu arrisquei, não foi fácil. Não tinha nenhuma estrutura. A minha primeira eleição eu devo muito, totalmente à família, em primeiro lugar, porque se não fosse ela, a gente não teria a coragem, o apoio. E, em segundo lugar, aos educadores, à classe de professores, porque eu nunca tive um mandato. Aquele era meu primeiro mandato, Entendi. sendo perseguida por um grupo político que era oposição daquele a qual eu pertencia. Uhum. Isso foi, eu saí da secretaria como secretária em 2004, final de 2004. 2005, 2006, eu tive 2 anos para trabalhar meu nome nesse estado todo. No primeiro ano, eu tive aproximadamente, na minha primeira eleição, 16 mil votos, sem recursos nenhum. Trabalhando com a equipe de colegas diuturnamente na minha casa, fazendo panfletozinho, levando aqueles números carimbados, porque você sabe que naquela Daquela época época, era não era... totalmente diferente do É. atual. E os professores fazendo campanha, pedindo voto. Eu fui votada em todos os 62 municípios. Um município, vou lembrar aqui mais ou menos, lá no final perto do Acre, que é um município bem Boca do distante. Acre, Envira, Ipixuna. Em Vira, um voto. Outros eu tive 15, outros eu tive 30, outros eu tive 100 e pouco, mas eu fui votada em todos. Quem votou em mim? Era o trabalho de divulgação dos colegas professores. E realmente eu cheguei. E olha que não era época de celular em Não 2004, não era era. época da tecnologia, Era tava no começo mensagem, de era tudo. ligações, eram Eu acho que conversas. naquela época era aquele aparelhinho que a gente recebia mensagem só. Então, realmente foi o mandato surgiu como um apoio dos colegas professores e que a gente honrou muito, porque dentro da Assembleia eu criei vários projetos e acompanhei várias ações voltadas à educação. 2004 era a Secretaria Municipal, Sim. sai da Secretaria, passa 2 anos trabalhando, se torna deputado estadual, 2006, 2010. Aí 2010 vai Aí, galgando. 2010, eu tive mais votos do que a que eu tive no primeiro mandato, Uhum. mas por força da coligação eu não Não entrei. entrou. Aí Saí 2000, para vereadora porque estava cobrado. 2012, 2012, eleita, com mais de 5 mil votos, para na, vereadora, na cidade de Manaus. em Manaus. Aí Fizemos o 2016 trabalho, vai aí para eu reeleição. vou para a reeleição, entrei. Entrou. Aí vim para a reeleição e depois eu vim para deputado estadual. Né? Entendi. São 2 mandatos de deputado estadual e 2 mandatos de vereadora. Em 2016, para quem não sabe, eu disputei a eleição junto com a Terezinha. Ela se elegeu, eu bati na trave no PRP. Ficou pertinho. Fiquei pertinho. A primeira suplência da Glória Carrati. Agora foi vereadora, eu fiquei como primeiro suplente. E aí a Terezinha foi vereadora. E aí as vidas se cruzam, né? Começa daí em 2016, porque a gente se torna secretário municipal, junto com a Terezinha no governo Arthur Vigílio. No governo Arthur Vigílio.
Não, Arthur Vereadora. Vigílio. Arthur Vigílio. Passei Aí, por isso e também. depois vamos para eleição E estadual. eu já tinha ajudado o Arthur, o senador Arthur, o prefeito Arthur também, uma Uhum. pessoa fora de série. Eu já tinha o ajudado como candidato a Senado, né? Eu sei que a memória é boa, mas eu sei que é muito nome. Mas, tipo assim, estadual 2010, governador era? Acho que era o Omar, né? Eu não lembro mais, acho que sim. Não lembro. Não, era o Do... Amazonino. O Amazonino? Não lembro mais. É. Porque é Acho que era, muito eu acho tempo, que era né? Omar, 2010, Eu 2011 era passei Omar. pelo Omar também. É, aí Arthur Vigílio foi vereador no mandato, a reeleição também com Arthur Vigílio, e aí o outro mandato de deputado estadual já era com quem? Esse último agora, deputado Com o Wilson estadual? Lima. Com o Eu Wilson fui com o já, né? Wilson Lima. O governador Wilson Com o Lima. governador Wilson Lima. Aí foi quando a gente perdeu a eleição, tendo 25 mil votos, né? Sim, eu vi a eleição Foi uma estratégia errada partidária. Se eu partidária. tivesse permanecido no União Brasil, como era o previsto, eu teria entrado. Mas acontece. Porque dois atuais deputados tiveram menos Um votos voto. que eu tive, e eles estão lá no União Brasil hoje deputados. Todo mundo diz assim, foi um erro, mas eu digo, Deus é que sabe, né? É. Professora Terezinha, legados de mandato, vereadora e deputada, projetos de lei que a senhora encaminhou, Tenho tem... muitos projetos de lei Pode que falar, fica à vontade. alguns aprovados, a maioria aprovado, mas não implementados. Eu digo sempre, a gente faz projetos, mas se a gente não consegue implementar, se sente um pouco frustrado. Eu vou te dizer uma das coisas que eu gostaria muito que a Prefeitura de Manaus pudesse implementar. Nós temos aprovado um projeto de lei que a língua inglesa deve ser iniciada em crianças a partir de 5 anos. Há um estudo científico que toda criança, a partir de 5 anos, que aprende uma segunda língua, ela tem um desenvolvimento intelectual maior do que aquela que não aprende. E nós podemos fazer isso na escola, porque hoje é natural. Isso é uma lei, eu posso até depois te dar o número da lei. Uhum. É natural a criança já falar algumas palavras em inglês, as cores, os números, eu digo isso porque meus netos fazem isso. Porque os desenhos, a maioria são em língua inglesa e eles automaticamente eles aprendem as palavras em inglês sem saber como, né? Então, se isso acontecesse, nós estaríamos dando um salto de qualidade, porque muitas escolas fora de Manaus já têm o início da língua. Pode ser o inglês, pode ser o francês, pode ser qualquer uma das línguas, mas a gente sempre pensa no inglês porque é aquela língua que se mais fala no mundo todo. Portanto, essa é uma frustração. Mas eu tenho um projeto para as mulheres, que é dar condições ao governo de alugar qualquer um domicílio, ou um hotel, ou uma parte hotel, para uma mulher que foi brutalmente espancada na sua casa, violência doméstica, para que ela seja protegida e afastada do seu perseguidor. Essa é uma Bacana. lei A nossa lei também também. sua, né? Criamos a Semana de Valorização do Professor, que é uma realidade. O professor tinha corridas, ele tinha palestras. Nós entregamos, e hoje isso ainda acontece dentro da Assembleia Legislativa, todo dia 15, o professor, que na verdade é a única medalha profissional que tem. Tem a outra que é generalizada. É. Essa é a medalha Mérito Educacional Professor Inês de Vasconcelos Dias, específico para professores, para educadores, para aqueles que se destacaram, que fizeram trabalhos relevantes do Estado todo. E os deputados, até hoje, no dia 15, se reúnem e entregam uma medalha, eles indicam. É o único profissional que tem esse destaque. Eu deixei aprovada uma medalha para a área de saúde. Ela ainda não foi implementada. Já conversei até com o Roberto Cidade, o atual Presidente da presidente da casa. casa, para que ele possa apenas providenciar as características da medalha, o símbolo da medalha. Ela recebe o nome, essa medalha, daquela senhora que ficou à frente do Covid, que se destacou, que foi uma pessoa que morreu de Covid, Não sei tanto quem é. que A Inês. doutora, agora falhou um pouco o nome dela. Doutora Rosemary, Rosemary, a Rosemary. medalha será chamada
Mérito da Saúde, Rosemary. Ela tá à frente da Da FVS, 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 Fundação de Vigilância de Saúde. Saúde. E é digno, porque era assim, uma pessoa, um profissional fantástico. São esses os projetos que a gente lembra de imediato, mas tenho Mas eu muitas me lembro leis. que tinha um projeto sobre educação, eram vários prêmios, era de Professor inovador. professor inovador. Professor Me inovador. lembro, Ó, sucesso. o grupo, aliás, o projeto Professor Inovador é uma lei. É uma lei. O que que acontecia? Na semana do professor existia toda essa programação e o professor inovador, tanto na Câmara quanto na Assembleia, era o momento para o professor apresentar seus projetos. Ele era avaliado, esse projeto, por uma equipe de profissionais, pessoas que não eram ligadas à política, o EA, Instituto de Educação, que eu sempre destaquei muito o Instituto, o FAM, a gente escolhia, fazia, mandava um documento e os reitores indicavam, a Secretaria de Estado, o município, para destacar o melhor trabalho, tinha o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. Era uma premiação em dinheiro, em troféus e certificado. Todos os projetos se transformavam no livro. É, eu me lembro. Ele existe Esse até livro. agora, só que ninguém continuou. E tem uma coisa muito positiva. Todos os professores que estão dentro desse projeto, que apresentaram os seus projetos, quando tem concurso, como ele publicou um livro de sua um projeto de sua autoria, um artigo, ele tem pontuação. Se ele faz mestrado e doutorado, ele também ganha pontuação por conta desse artigo. E hoje nós temos aproximadamente 6 livros editados com Que estes bacana, professor, projetos. que bacana. Eu estou Parabéns. devendo a última edição, que foi 2022. Mas como é, cara, essa edição ainda não consegui juntar. E nós temos mais de 500 professores inscritos. Então, o livro, somando tudo, já dá Que bacana. aproximadamente 2.000 projetos. Isso é importante, aí a gente tem que destacar o avanço e a produção da professora Terezinha Ruiz como vereadora da cidade de Manaus, como deputada, apresentando esses projetos que foram super importantes e que eu estou falando, ó. Eu sou uma pessoa que não sou ligada à educação diretamente, não vivo da educação, mas me lembrava do projeto do Professor professor inovador. inovador, que realmente todos os anos todo mundo se preparava para isso. É Mas aí a verdade. professora foi avançando e chegou na unidade gestora de projetos Adriano, de educação do estado do Amazonas. Me conta, professora, como é que é isso? O que essa unidade faz? Como é que que trabalha? É, lá tem outro paraense, meu amigo Márcio Bentes, é tem uma verdade. turma lá que trabalha junto. Como é que é? Olha, Coense, sem estar querendo confusão com os paraenses, mas que tem mais paraense do que amazonense, é verdade. Mas deixa eu lhe falar, na última eleição, quando eu perdi, eu conversando com o governador Wilson Lima, ele falou, você é muito da área de educação, eu tenho uma ideia muito boa, a gente poderia ver que é as escolas da floresta e as escolas indígenas. Você sabe que o governador Wilson Lima, ele é um rapaz jovem, mas de muita determinação. E para mim estava na cabeça dele, realmente se colocou no papel, e hoje a unidade gestora de Programa de Desenvolvimento da Educação do Estado do Amazonas é a UG-PADEAN. Uhum. Lá nós temos parceria com o BID. O BID vai financiar as nossas ações. São 80 milhões de dólares que o BID faz o convênio com o Estado, faz Uhum. o repasse para construção, formação de professores, compra de material. Essas escolas, o projeto é belíssimo. Serão 22 escolas construídas em 16 municípios. 3 escolas de tempo integral, que são os 7 aqui em Manaus, e as outras 8 em municípios que têm uma demanda designada pela SEDUC. Então, a gente trabalha só para a SEDUC, em parceria com a SEDUC e com o BID. 6 escolas nas áreas de preservação ambiental, sempre preocupada em manter o link com a economia local daquela região, como tem lá em São Sebastião da Tumã, que ainda não é do BID, mas é uma escola construída pelo Estado que serve como referência. Depois nós teremos mais 5, aliás, 5 indígenas, 5 da floresta, Uhum. e 6 indígenas em comunidade indígena onde nunca ninguém construiu. É um projeto único, inédito, que vai fazer uma grande diferença, até porque as comunidades indígenas elas têm uma demanda reprimida muito grande.
A prefeitura, por exemplo, em São Gabriel, eles têm várias unidades indígenas muito simples, de madeira, de palha, bem no máximo de madeira. A nossa será das mesmas características que são os sete, com um misto de madeira, com alvenaria, mas com ah, eh, aproveitamento das águas pluviais, com energia solar, com energia limpa, como se fala, com toda a estrutura como será aqui na capital. Então, é um projeto bonito, é um projeto importante e que vai atender uma demanda de muitos anos da SEDUC. A SEDUC não conseguiu construir uma escola lá na Cabeça do Cachorro, porque é muito distante, vai depender de muitas demandas. E assim, a gente está com os projetos prontos. Estes 2 anos agora, o primeiro ano foi a elaboração do projeto, a organização de todo esse material feito com a equipe do BID, que veio a Manaus, que trouxe, inclusive, muitas experiências de fora. A gente teve que, inclusive, contratar consultores ambientalistas e pegar os nossos profissionais que tem aqui em Manaus, muita gente que é boa também, muito importante, e trabalharam junto conosco. Hoje o projeto está pronto e o governador vai dar a virada do ano para aproveitar o espaço fiscal, porque no ano passado, este ano, aliás, a gente já está achando que está em 2026, já estamos em 2025, a prioridade foi a habitação, né? Tem aí milhões de casas saindo, Sim, graças a sim. Deus, e aí a gente está no aguardo para que seja assinado no próximo ano. Mas a minuta do nosso projeto, de todo o trabalho, está prontinha e aprovada em Brasília Não, pelo bacana. BID. Isso é importante a gente saber, e aí já está gravado aqui no podcast até para desenvolvimento de todo mundo que quer aprender sobre o que faz a unidade gestora, o que faz as políticas públicas. A senhora explicou muito bem, escolas na floresta, escolas indígenas, uma parceria aqui com a SEDUC, queria deixar um abraço aqui à secretária Arlete, né? E também agradecer o governador Wilson Lima, cara visionário, realmente é um governador visionário, teve a coragem de criar a unidade gestora de projetos de educação, como também teve coragem de criar a Secretaria de Pesca e Agricultura, eu falo para todo mundo, desde quando começou o Amazonas, que Cristóvão Colombo, sei lá, Pison, qualquer um, Pizarro que pisou aqui, o governador Wilson Lima teve a coragem de criar a Secretaria de Pesca e Agricultura. Ninguém, não teve um governador que fez o que ele fez, então a gente tem que agradecer. Nessa última pergunta de educação agora, tem muita gente falando, e até alguns falando besteira, professora Terezinha. A senhora é conhecedora, exímia. Me diga uma coisa, vamos dar o parabéns aí ao governador. O Fundeb, esse valor maravilhoso aí. Explique o que é o Fundeb para o pessoal entender aqui, mais ou menos. O Fundeb, iniciou com o Fundef, que Uhum, era somente para a implementação de políticas públicas no ensino fundamental. Aí teve um recurso designado, carimbado, que só podia ser usado para folha de pagamento dos professores. Ao longo dos anos, e tudo que dissesse o ensino fundamental, que era de 7 a 14. Com as mudanças que houveram e com os recursos que foram ampliados, o Fundef se transformou em Fundeb. E a educação se integralizou. Hoje, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio são educação básica. Então, o Fundeb, ele pode ser utilizado para folha de pagamento, para melhoria do ensino, tanto da educação infantil quanto do fundamental e do médio, melhoria do professor, material, tudo que diz respeito ao Fundo de Educação da Educação Básica. Quando o governo tem um superávit, uma melhoria na arrecadação, e ele não alcançou o mínimo de 70% da folha, esse restante, esse percentual, ele pode pagar em forma de abono. Muitos dos estados não fazem isso. com O que certeza. eles fazem? Ele investe numa obra de uma escola que precisa ser reformado, constrói uma escola, ou ele compra material melhor para as escolas, ou ele constrói organiza uma formação de professores, compra material para as crianças. Tem mil e uma maneira de se utilizar. O governador
sempre que há possibilidade, porque às vezes a gente critica, mas Não a gente sabe o que está precisa falando. saber um pouco da obrigatoriedade de lei. Porque senão ele poderia estar cometendo erros administrativos e ser impugnado. O que acontece? Quando ele avalia que ele tem condições da sobra de distribuir entre os colegas, ele pode fazer. Alguma coisa que foi bem diferente foi que o governador ampliou para os administrativos, para os serviços auxiliares de limpeza, Limpeza. manipuladores de alimento, que são os antigos merendeiros. Isso ele não faz praticamente com o Fundeb, ele vai dizer com recurso próprio, mas inclui como abono. Tem o abono, simplesmente tem o abono do Fundeb, que é do recurso do Fundeb. Portanto, gente, nós daqui do Amazonas, a gente não é um excelente, maravilhoso salário, mas não é o pior salário. O que a gente deve dizer é o seguinte, que isso seja respeitado, a gente oferecer mais condições, e isso tem sido Isso é oferecido, importante. mestrado, doutorado, final do ano, essa gratificação, porque uma vida de professor é muito sacrificada, eles têm, muitas vezes, que dar aula em bairros diferentes da casa dele. As crianças e jovens, hoje em dia, não são os mesmos da nossa época, que Nossa geração, chegava, né? respeitava o professor, ficava na sua sala. Hoje é muito difícil o controle, fora que o professor tem que conviver com várias características de criança. Aquela criança que é autista, que precisa de cuidados especiais. Aquele criança que é cadeirante, que muitas vezes tem dificuldade de aprendizagem. Enfim, o professor é um guerreiro, é uma pessoa que dá a sua vida pelo seu ideal. E quantos materiais ele leva para casa, caderno para corrigir, prova para executar. É isso Não aí. tem tempo, se divide entre os afazeres de casa, a família e as suas turmas. Portanto, esse abono é fundamental para neste Natal ele ter um Natal mais tranquilo, ou adiantar sua dívida, ou fazer uma bela ceia, ou presentear sua família, eu acho Uma fundamental. reforminha na casa, um presente. Exatamente. E nessa hora a gente tem que parabenizar o governador, porque Com ele certeza. nunca negou, ele, ao contrário, tem beneficiado a muitos colegas, muitos profissionais, porque existe já esse entendimento. Hoje, todas as pessoas que estão numa escola, do auxiliar de portaria até o gestor, ele é conhecido como profissionais da educação. É que formam toda essa equipe e promove a educação das nossas crianças e nossos jovens. Então, eu espero que realmente os nossos colegas tenham esse reconhecimento. A gente não pode só criticar, só reclamar, só criticar, porque a palavra tem poder. Quanto mais você ora, agradece e reconhece, mais você vai ter benefício e Deus vai olhar para você com muito carinho. Parabéns aos professores aí, estão recebendo recurso, merecidíssimo trabalho, recomendo, Merecido. merecido mesmo, tá? E parabéns, governador Wilson Lima, que teve a coragem também, mais uma vez, de saber das necessidades dos professores e encaminhar esses Ele valores. comemora, né, Ele Cohen? Ele comemora, ele é um comemora, cara ai, que conseguiu. ele é um cara que ele até bate na cabeça conversando assim, ele se lembra e tem um carinho muito grande pelos professores de educação. Parabéns aí ao governador Wilson Lima pelo trabalho que vem fazendo na educação do estado do Amazonas, também revolucionário, né? É um trabalho árduo e com a própria professora Terezinha dentro da unidade de gestão, de projetos, com a própria secretária Arlete lá na SEDUC, enfim, não é fácil. A SEDUC em si, como a secretaria já é uma cidade dentro de Manaus, né? Tantos professores. É um Quantos professores são no orçamento, estado? tem mais Professor? de 30.000 Meu professores. Deus do É céu. mais de Tamanho de 30.000. Altazes, mais ou menos. Entendeu? Pra ter uma Trinta ideia, e né? dois, né? 32.000. 32 mil é uma secretaria que, por exemplo, é uma população de Altazes. É praticamente o orçamento da Em Prefeitura de tudo, em Manaus, Manaus, né? né? Um orçamento mais ou menos Então, que é é muita coisa, mas as demandas são altíssimas isso. também. E A realmente é gente uma. quer realmente mandar aqui uma mensagem de força, de responsabilidade, carinho, à professora Arlete, a toda a equipe, a professora Ana Maria, que cuida do interior, a Rosana, enfim, a Gel, são várias colegas que nós temos lá, e todas educadoras com muita experiência, Uhum. porque nós não fazemos nada sozinhos. E a professora Arlete está lá e depende que essa equipe esteja entrosada para que os nossos professores, os nossos educadores sejam realmente recompensados, atendidos e se sintam com aquele dever de cumprir cada vez mais com a nossa responsabilidade de educador.
Professor, a gente está se aproximando do final do nosso pô de pesca, mas eu queria fazer uma pergunta. A senhora foi casada com o Nelson Neto, Verdade. foi vereador. 26 anos. 26 anos, foi vereador. Juntos tiveram os filhos, a senhora vai dizer os nomes aí, depois os netos se conseguir lembrar. São vários netos e os filhos. Me Olha, diga uma coisa, ele foi político, foi vereador quando ele faleceu. Como é que era o Nelson Neto, a conversa com o Nelson Neto? Político, não, um ele político. falando sobre ele como profissional, um excelente profissional, sonhava em fazer de Taquatiara a cidade mais bela do Amazonas. Era encantado por rios, vias navegáveis, especialista. Sonhava muito ser prefeito de Taquatiara, porque foi a cidade que ele nasceu, uma cidade que ele amava. Não teve essa oportunidade, né? Não foi, Uhum, Deus não o permitiu, mas ele deixou legados importantes lá em Taquatiara, porque o porto de Taquatiara, na época, foi totalmente recuperado por ele. Ele deixou a área do novo porto desapropriada e foi ele que desenvolveu o projeto que hoje é a Hermasa, que uhum, é a soja do estado do Amazonas. Eu tenho, inclusive, revista Veja daquela época, uhum. que ele deu uma entrevista em São Paulo, através de uma palestra, onde ele falava sobre o Porto Graneleiro de Taquatiara. Era visionário e foi por uma fatalidade, mas a gente às vezes fica pensando, né? Sonhou, sonhou, e até hoje, coisas que ele falou há 30 anos atrás, ainda não se concretizaram. É Por impressionante. isso que as pessoas de lá que o conheceram sempre diziam: ah, se o Nelson fosse vivo hoje, Taquatiara seria diferente. Diferente. Tem muito, mas muita coisa que ali ainda precisa acontecer, né? É, Precisa ter alguém com muito amor eu para tive a fazer. oportunidade da frente da SPU de inaugurar o IP4 lá com o nome dele, é o É, nome dele do é. Porto, né? E todo mundo que fala pra mim, fala bem, não, tu conheceu? Eu falei, não, não tive a oportunidade de conhecer o Nelson. Aí ele falou assim, pô, mas era um visionário, tava à frente do tempo dele, é um cara que sonhava as coisas que já falava em hidrovia, Já, se já ele falava em foi hidrovia, superintendente das hidrovias. das hidrovias, já falava em hidrovia, já falava no desenvolvimento dos portos Olha, e... um dos projetos, um dos maiores projetos que ele defendia, e ele falava muito isso conosco e com o amazonino da época, Uhum, era transformar todo o transporte aqui do nosso estado em três condições características: fluviais, rodoviários e terrestre. Teria que ter o trem, a rodovia, eu não sei te explicar bem. uhum, Isso seria o ideal para diminuir as distâncias. Ele sonhava em duplicar a estrada Manaus-Itacoatiara para que a diminuísse a viagem de barcos, porque se eu viesse pelo Rio Madeira até Itacoatiara, parasse lá, tivesse boas condições de estrada, diminuía para, em lugar de 12 horas subindo o rio de Itacoatiara para Manaus, faria em 4, 5 horas. Isso uhum. economizaria muito frete. São vários projetos que ele defendia, que ele falava, que a gente continua escutando falar e não se realiza. É verdade. Pô, eu acho que é uma página assim importante, essa página que foi seu marido, né? A gente brinca muito, conversa muito, mas falando sério agora, foi seu marido e é um cara à frente visionário da frente do tempo. Terezinha Ruiz é mãe do Kevin, do Bora Kena, por ordem, doutor vamos por Kena. ordem. Não, Por do Kena, ordem. Clifford, Kevin, piloto de avião. Não, Clifford, piloto de avião, Clifford Nelson, Kevin Nelson, empresário. Antônio Nelson e Kenneth Nelson. Antônio Nelson, que é empresário também, e o Kenneth, que é o doutor Kenneth, meu Olha, eu parceiro. aproveito a oportunidade, você que também é da família, para parabenizar o Clifford Nelson, que amanhã completa Aniversário. mais um ano de vida. Quantos anos? Não, pode falar. Não Aquilo... sei, eu já perdi as contas. Vixe! Eu vou chutar aqui, deve ser uns 50 e pouco, mas por aí. 50, É, eu acho. ele é de 1982. Olha aí, ó. Olha que lindo! Olha como eles eram lindos. Que Entendeu? legal, é isso mesmo. Isso aí foi em Santa Catarina, numas férias, lá em Camboriú. Essa foto é de Camboriú. Tem um... Olha o Clifford, olha a Só tem dois diferença. prédios agora, já tá cheio de prédio em É, Camboriú agora. olha só, o Clifford, ele é de 72 e o Kevin é de 77. Então, de um para outro eu fazia faculdade. Com medo de ter mais filhos, eu não deixava de jeito nenhum. Vou engravidar só depois da faculdade, e quando veio o Kevin. Depois que eu terminei a faculdade de letra. Então, o Cliff é de 72, tem quantos anos? 53 anos está 53, fazendo, né? 53.
Ai, meu 53. Deus, já sou mãe de novo. Parabéns, Clifford, meu parceiro, piloto de avião competente. Deixa a mamãe de Tenho vez em quando certeza nervosa. que o Coen ainda não foi até É. lá. Olha a O diferença Netinho já agora. foi, o Netinho já foi. Olha aí, ó, a foto aí. O Netinho já É, foi, né? que legal, muito bacana. Obrigada, hein, Coen? Que Obrigada aí para isso. sua equipe que colocou essas imagens maravilhosas. E a pergunta final que eu sempre faço. Fiz até pergunta também uma vez quando eu entrevistei o Márcio. O Márcio aqui enrolou, ficou em cima do muro. Às vezes o Márcio tem vontade de ser político, depois não tem, quer ser técnico. O futuro da Terezinha, o que a gente pode A esperar da gente Terezinha para sempre, pois 2026? é, Coen, a gente sempre diz que o futuro a Deus pertence. Uhum, Mas já estou na política há muito tempo, pertenço ao grupo de partido do governador. uhum. Eu me sinto experiente, eu me sinto com vontade de trabalhar, mas já está na hora de se aposentar. Eu deleto essas coisas da minha vida porque eu não consigo ficar quieta. Eu tenho, olha Olha aí, aí, eu e o olha Márcio. Isso aqui foi no aniversário do governador que a gente foi levar um presentinho para ele. Mas deixa eu dizer, o meu objetivo é ajudar o nosso Estado, contribuir cada vez mais com a educação, com a saúde, com o bem-estar das pessoas, e eu não tenho preguiça. Então, se for preciso, a gente será candidata. É isso aí, ó. Entendeu? Então podemos esperar, Se né? for. Novos capítulos aí estão desenrolando para 2026, todo mundo sabe. Nosso governador Wilson Lima pretende disputar uma cadeira do Senado e Terezinha Ruiz poderá ser candidata também em 2026. Tá tudo aqui, ó. É só você conferir aqui com a gente no Pô de Pesca com Alessandro Cohen. Todo sábado às 10 da manhã. E a gente vai ficando por aqui, ó. Lembrando que tem no canal Network, dá o seu like, curte, né? Compartilha a nossa entrevista muito legal hoje, contando a história da professora Terezinha Ruiz, vereadora, deputada estadual, secretária municipal, secretária de Estado, né? Mãe de 4 filhos, criou os filhos porque teve a perda do marido assim muito muito novo Precoce, né? ainda e muito precoce e com certeza uma mulher muito batalhadora, exemplo para todos nós da família lá. Eu tenho oportunidade porque eu sou casado, né? Casado com a sobrinha Terezinha Ruiz. Da família Nelson, né? A E Terezinha que é Ruiz. e Eu que sou, é. sou agregado. Eu e a Terezinha somos agregados Da- nessa família. Mas, Terezinha, suas palavras finais. Pode Olha, falar. Coen, nós não somos agregados, porque quando a gente entra para a família, ainda mais com o tanto que nós temos, nós já somos parte Integrante integrante. dessa família Nelson, né? Olha, foi muito bom. Eu quero agradecer a você, toda a sua equipe, porque você com certeza sozinho não conseguiria fazer. Eu estou vendo aqui que a retaguarda é boa, É viu? boa. Foram Digão, longe. Joabe. Tigrão, obrigada aí a Ju. toda a equipe Joab, desejar sucesso. O Pó de Pesca é um sucesso porque ele leva conhecimento, informações a todo o nosso interior. E os nossos pescadores merecem. É uma luta, realmente é uma profissão digna, porque a gente, quando vê o peixe na mesa, pensa que é tudo fácil. Não é. Nós sabemos que os nossos rios estão passando por várias mudanças, transformações. Nós temos que honrar essa profissão. Muito obrigado pela oportunidade, desejo sucesso a todos que estão nos acompanhando. O nosso desejo de um Feliz Natal e um Ano Novo melhor ainda. Dezembro vai passar rápido, muito rápido, então a gente oportunamente já vai desejando boas festas a todos. É isso aí, gente. Prometo voltar na próxima semana com mais um podcast com o Alessandro Cohen. E você curte aí com a gente, tá? Todo sábado, 10 da manhã, tem Pô de Pesca com o Alessandro Cohen aqui no canal Network Play. Um abraço, até lá.